Ser professor é um dos trabalhos mais antigos do mundo, mas a demanda não para de crescer. O próprio mercado está pedindo pedagogos, não interessa se é feminino ou masculino. A grande demanda ainda é na educação formal. Isso eu não tenho dúvida, porque há uma demanda tão grande, inclusive com falta. Há falta de professores. Preocupado com a diferença entre oferta e demanda, o governo federal tem criado campanhas para atrair universitários para o curso de pedagogia. Mais interessantes do mundo. Seja um professor. A profissão de pedagogo ganhou novas maneiras de atuar e passou a disputar espaço com outras áreas. Nesta briga de mercado, os docentes ganharam força, mas ainda precisam recuperar o prestígio. O professor era extremamente respeitado no início do século XX. Era o professor. Hoje também, o professor está começando a resgatar esse respeito. O que é ser professor? O que é ser educador? O pedagogo começa a trabalhar muito antes do professor entrar na sala de aula. Ele planeja as mudanças no ensino, acompanha a execução e avalia os resultados. A busca pela melhor qualidade é uma rotina, mas um dos seus maiores desafios é integrar conhecimento em diferentes áreas. Para esta coordenadora de curso de pedagogia, as novas frentes de atuação voltaram a tornar o curso atraente como opção de carreira. E há oportunidades no ambiente empresarial, a tendência mais recente, até a atuação na base do ensino com as crianças. Na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele pode também trabalhar na coordenação pedagógica, orientação e supervisão, que ainda algumas escolas mantêm esses cargos, não é? E pode também atuar em ambientes não escolares, por exemplo, a pedagogia hospitalar, a pedagogia social e a pedagogia empresarial, que são novos campos que têm se aberto hoje. A graduação em pedagogia é fundamental para dar aula nos primeiros anos da formação infantil e no ensino fundamental. Mas é também com esta formação que profissionais podem atuar como coordenadores dentro das escolas. Está sempre a um passo à frente do futuro. Essa é a missão do coordenador pedagógico. Esse profissional precisa estar atento às novidades do conhecimento e da tecnologia para promover inovações na forma de ensinar. Poder atuar nos bastidores do aprendizado é uma das grandes oportunidades do pedagogo. Isso não diminui a liberdade do professor, pelo contrário, dá uma base mais forte para o ensino. O professor dentro de sala de aula continua tendo plena autonomia, é ele que vai fazer o planejamento final das aulas que ele vai executar dentro da sala de aula com os alunos dele. Então, o coordenador ele vem para contribuir, para somar nesse trabalho e não para ficar podando o professor. Mas o pedagogo, na pele de coordenador, ainda tem muito trabalho a fazer para ajudar o professor a ter um ótimo desempenho. A extinção do cargo de supervisor transformou o coordenador no maior aliado das rotinas de uma escola. Solucionar problemas mesmo do dia a dia, qualquer tipo de conflitos que ocorram em sala de aula, entre alunos, entre professores, né? Então, é um trabalho bem diversificado mesmo, que exige muito que esse profissional esteja perto do aluno com que ele trabalha. Mas tudo isso de olho no maior alvo do pedagogo, o aluno. O coordenador pedagógico é peça fundamental no espaço escolar, pois busca integrar os envolvidos no processo ensino-aprendizagem de maneira saudável, valorizando sempre a formação do professor e do aluno, com o objetivo de ajudar efetivamente na construção de uma educação de qualidade. Não adianta nós fazermos um planejamento de trabalho sem conhecer o aluno que nós queremos atender. Isabel é uma cientista da pedagogia. Ela trabalha em uma universidade orientando pesquisas de graduação, de mestrado e de doutorado e ainda atua na divulgação de pesquisas nacionais realizadas em projetos de extensão. A sala de aula é o tubo de ensaio de Isabel. Como professora, ela implementa os métodos e ideias que elabora a partir das pesquisas. A diversidade nos obriga a pensar modos diferentes de fazer educação. Então, o pedagogo atento à diversidade, ele vai desconfiar um pouco mais das ações padronizadas, aquela coisa que parece que faz isso que vai, de alguma forma, resultar, se faz A, resulta em B. Não, a gente hoje sabe que tem uma série de nuances, né, de tratamento, tanto dos professores como dos alunos. Os últimos 15 anos estão sendo de muitas mudanças no ensino brasileiro. A garantia constitucional de que toda criança precisa estudar criou novas escolas e abriu milhares de vagas para professores.
No final da década de 90 é que o Brasil conseguiu universalizar o atendimento a todas as crianças no ensino fundamental. Entre as principais mudanças que atingiram o ensino estão a maior interação entre professor e aluno, exigindo que o corpo docente seja sempre treinado. Novas políticas públicas foram criadas para garantir o desenvolvimento dos profissionais da área. E para completar este cenário de mudanças, a crescente expansão de novas mídias, como a internet, passou a dividir a atenção dos estudantes com a escola. Na área da pesquisa, Isabel garante que o professor é remunerado no mesmo nível que outros cientistas. Um pedagogo, um médico, um geólogo, um biólogo têm o mesmo salário. Ser executivo em instituições de ensino, assumindo cargos gerenciais, é um caminho que o pedagogo trilha com facilidade, pois está preparado para atuar no planejamento e na coordenação de projetos. Esta pedagoga está na área há 35 anos. Começou como professora na educação infantil e hoje é coordenadora pedagógica de uma rede de colégios espalhados pelo país. Rejane se formou em uma época em que a pedagogia não era considerada uma área nobre. Ela se lembra do que ouviu às portas da universidade. Uma aluna tão boa escolher pedagogia, por que não engenharia, medicina, direito? A sociedade em geral, ela já tem um preconceito contra este curso. Quando você diz a um pai assim, o que seu filho vai fazer? Se o filho diz que é pedagogia, o pai já se assusta. O que esse meu filho vai ser? Vai ser professor, montar uma escola e não vai ter carreira. A carreira de Rejane é a prova de que todas as previsões estavam erradas. Ela se diz reconhecida na profissão e não concorda com as lamentações que houve por aí. Esse mito de que o pedagogo ganha pouco, isso não existe. Mas ela aceita uma afirmação que outros gestores do ensino fazem, que um dos maiores desafios da área é a capacitação constante da equipe. É fundamental que o profissional da educação esteja sempre se atualizando. Por quê? Porque as mudanças no mundo têm acontecido de uma forma muito rápida. Acompanhando a movimentação em escolas de norte a sul do país, Rejane garante que não faltam empregos para professores ou para o pedagogo que decide atuar na gestão do ensino. E hoje nós sabemos que o setor da economia que mais cresce é a educação. Cada dia mais eu preciso de profissionais capacitados para atuarem junto comigo e junto com essa grande rede de ensino em outras escolas. O setor empresarial é outra área que vem atraindo muitos pedagogos. Mariana, por exemplo, lidera 14 pessoas na equipe de recursos humanos desta multinacional. Recursos humanos foi uma escolha muito importante, muito consciente na minha vida. E escolher pela pedagogia foi justamente para ter condições para atuar na área de educação corporativa. A equipe de Mariana é responsável pelo recrutamento e seleção de pessoas e ainda acompanha o desempenho dos profissionais e atua na coordenação de projetos internos. Segundo a executiva, tem espaço de sobra no mercado para o pedagogo atuar mais dentro das empresas. O conhecimento adquirido na Faculdade de Pedagogia é importante para quem decide atuar em organizações altamente competitivas. O desenvolvimento do trabalho em educação, com foco, metodologia, didática e prática que o curso nos oferece, contribui muito para o dia a dia dentro da área de recursos humanos, principalmente dentro dessa atuação em treinamento e em desenvolvimento humano e organizacional. Para isso, lembra ela, é preciso estudar muito e não se contentar com o que é aprendido na sala de aula. Como RH, o pedagogo vai ter uma atuação multidisciplinar e a capacidade de negociar passará a fazer parte das rotinas. Relacionamento interpessoal é uma competência realmente que diferencia os profissionais nessa área, porque como área de apoio, a gente realmente precisa de ter uma acessibilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande, falar todas as línguas dentro da organização, né?